Boa noite, queridos e queridas. Sejam muito bem-vindos a mais um Pod de Sexo aqui na sua segunda-feira para completar a sua noite, para talvez fechar a sua noite daquele jeitinho, porque nada melhor do que começar a semana, do que começar a sua semana aqui com a gente. Então, assim, sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa, que aqui você se sinta acolhida, enfim. Espero demais que o programa hoje fale com você, tomara que seja muito útil para você. Enfim, sinta-se em casa, sinta-se muito bem-vinda e vamos ao nosso programa de hoje. Como vocês podem ver, talvez pela primeira vez, né? Acho que é a primeira vez que eu estou sozinha nessa bancada. Hoje nós não teremos nenhuma convidada, porque hoje é só aqui, ó. Eu e Tuto e eu. Então, o papo hoje é bem íntimo, bem assim, só nós duas. Só você que tá me ouvindo aí ou me vendo no YouTube. Só entre nós duas aqui, tá? Então não se preocupe, não fique com vergonha. Enfim, vem junto comigo que vai dar boa. Nosso assunto de hoje, que se rufam os tambores, será sobre fetiche. Ah, fetiche, assunto tabu ainda. Assunto tabu por quê? Todo mundo que tá me ouvindo aí tem um fetichezinho guardado. Todo mundo aí, eu duvido que nunca pensou, em alguma coisinha, em algum fetiche, algum desejo, alguma coisa que você já quis fazer sozinha, ou com parceiro, ou com uma parceira, enfim, ainda não realizou, ou talvez já realizou. Porque geralmente são dois tipos de pessoa, né? Vamos ver em qual delas você se encaixa. Será que você é do tipo de pessoa que tem um fetiche guardadinho aí, bem no cantinho, e nunca contou pra ninguém? Nunca tentou resolver, nunca tentou fazer, tá guardadinho pra você, só com você ali no seu coração? Ou você é do tipo de pessoa que já fez de tudo? Já tentei de tudo, já explorei todos os meus fetiches, já fiz tudo que eu tinha que fazer. E sou assim, olha, hoje eu já tentei de tudo, já sei o que funciona ou não pra mim. Qual das duas pessoas será que você é? Bem, para responder talvez um pouquinho do que você tá pensando sobre fetiche, eu trouxe também aqui os 5 fetiches mais procurados no Google nos últimos tempos. Os 5 fetiches mais procurados no Google em 2020, que foi a pesquisa mais recente que eu achei, e os 5 fetiches mais procurados em Floripa no ano passado. Então, você que é aqui de Floripa e você que é no Brasil inteiro, talvez se relacione comigo aqui hoje. Então, quem sabe você tá entre esses 5? Será que você colaborou para a pesquisa do Google? Será que esses 5 aí que quem pesquisou, se o Google fosse liberar os IDs dos computadores, o seu estaria no meio? Será que você pesquisou sobre eles? Será que você já fez um deles? Será que você já conquistou um desses fetiches? É o que você vai descobrir hoje. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses 5 fetiches para explorar aquilo que talvez seja o que você tá mais precisando saber aí. Bem, a gente precisa começar de um lugar. Então vamos começar definindo o que é fetiche? Você sempre ouve, né? A gente sempre ouve por aí. Explore os seus fetiches. Ideias de fetiches. Que fetiche você já realizou? Que fetiche você gostaria de realizar? E aí, às vezes, você nem sabe de onde veio, o que acontece, que palavra é essa, que coisa é essa. Bem, vamos lá então começar pelo começo. Joguei no Google e fui ver a definição do Google, porque a gente fala o que é, mas assim, eu queria trazer para vocês aqui a definição oficial de fetiche. Se você jogar no Google, vai aparecer essa definição aqui para você. Fetiche, objeto a que se atribui poder, vamos sublinhar essa palavra, poder, sobrenatural ou mágico e se presta culto. Em outro site eu peguei um outro pedacinho aqui do que é fetiche interessante. Excitação, prazer ou orgasmo por meio de uma fantasia sexual, objeto material ou parte do corpo. Então vamos falar o que seria o fetiche, né? O fetiche é esse lugar, esse objeto ou essa parte do corpo a qual você demonstra, como é que eu posso dizer, adoração. É você, através desse objeto, desse lugar, desse fetiche, você consegue a satisfação sexual, você consegue se excitar, você deseja, você tem uma adoração por essa parte do corpo, objeto, ou enfim, fantasia, né? Então, isso seria o fetiche. É uma coisa muito subjetiva, é um pouco geral a gente falar sobre isso dessa maneira. Então vamos falar um pouquinho agora sobre alguns específicos, né? Pra gente poder identificar aí certinho. Eu recebo no consultório, bem comumente eu recebo no consultório pessoas falando, Bruna, eu tenho um fetiche e esse fetiche, eu quero saber se ele tá certo.
ou se tá errado. Será que tem problema eu ter esse X fetiche? Será que tem problema eu ter esse desejo aqui, gostar desse tipo de coisa? Eu recebo bastante isso no consultório. E aí a minha resposta no geral, que mais cabe para todas as situações de forma bem generalizada, porque daí a gente precisa olhar caso por caso, dependendo da situação, mas de forma geral, o que eu sempre oriento, né? Aquilo que você deseja fazer, esse teu fetiche que você está sonhando em realizar, ele causa algum dano a você? Causa algum dano à parceria que você está tendo ali? Dando no sentido do seguinte, vai causar algum prejuízo de saúde, algum risco à saúde da pessoa, à integridade da pessoa? Não vai causar mal nesse sentido à pessoa e a você? Já é um índice de que tá tudo bem. Outra coisa, a pessoa com que você está a fim de realizar esse fetiche, tá sabendo do fetiche que você quer realizar? Essa pessoa tem ciência do que vai acontecer, das coisas que você pretende realizar, das coisas que você gostaria de fazer. Essa pessoa tem ciência? Se ela tem ciência e concorda, perfeito, então não vai machucar ninguém, não vai gerar mal nenhum, não vai gerar nenhum tipo de constrangimento. Perfeito, então, tá? Outra situação que eu digo só caracteriza um transtorno, alguma coisa que a gente precisa investigar se esse fetiche para você tornou-se algo muito crucial no seu dia a dia. Por exemplo, você não consegue ir trabalhar sem antes realizar esse fetiche. Ou você está no meio da sua aula, na sua faculdade, na escola, na pós, enfim, em qualquer lugar, e você tem que parar o que você está fazendo para realizar esse fetiche. Vamos colocar um fetiche bem comum aqui, que é a adoração por pés, por exemplo. Você precisa ficar vendo foto de pés toda hora e vídeo de pés toda hora e começa a pedir foto e vídeo de pé para todo mundo que você conhece. Começa a ser uma questão de compulsão na sua vida. Quer dizer que tem alguma coisa desregulada e a gente precisa investigar sim, tá? Se nesses casos que eu citei aqui não é o teu caso, e que geralmente 99,999% das pessoas que me procuram com essa pergunta nunca tem alguma coisa além disso. É sempre uma coisa muito tranquila, no sentido assim, muito comum. Ou o próprio fetiche por pés, ou olha, eu tenho um fetiche por unha pintada, ou por lingerie vermelha. E aí essas pessoas, elas encontram nisso talvez uma preocupação de que isso seja algo extraordinário, ou de que isso seja errado ou feio. E aí a gente tem que investigar por que essa pessoa pensa esse tipo de coisa. Mas respondendo essa pergunta, não seria nada errado e nada incorreto, ou nada feio, ou nada errado, né? Enfim, de se fazer. Não teria problema nenhum. Então, você tem que observar esse tipo de coisa. Outra coisa que você precisa observar para realizar o teu fetiche de forma correta, saudável, as coisas que o cercam, né? O que o teu fetiche, o que ele pede? O que você precisa para realizar esse fetiche? Por exemplo, o fetiche de exibicionismo. Eu quero transar na frente de pessoas, né? Eu quero fazer sexo em lugar público, na frente de outras pessoas, eu quero que as pessoas me vejam. Tá, perfeito. Aí você fala pra mim assim, meu sonho é fazer isso na praça de alimentação do shopping. Aí a gente vai ter que ver um jeito interessante de pensar isso daí, porque convenhamos que não é um lugar muito adequado pra você realizar esse tipo de fetiche. Porque daí a gente também fala sobre bom senso. É um lugar familiar, é um lugar público ali, que não tão público, porque você vai estar dentro de uma instituição privada, e você vai estar ali sujeito à prisão até, responder por processo de atentado ao pudor. Então, vamos tentar ter aí um bom senso também. Não vai se chegar sair andando pelado pela rua, porque isso não vai ser um lugar legal para você fazer isso, né? Convenhamos que esse bom senso a gente precisa ter também. Então, assim, tem vontade tem exibicionismo, é uma vontade de fazer sexo na frente de outras pessoas. A gente tem hoje opções de casas noturnas somente com esse fim. Então procure um lugar hoje, porque hoje a gente tem aí o Google na nossa mão, informações. Então, cara, vai atrás. Vai atrás de um lugar que seja específico para você fazer esse tipo de coisa, que seja específico para você realizar essa fantasia. Não deixe de realizar ela, sabe? Procura um lugar para realizar ela, mas que seja um lugar adequado, dentro das normas ali, não vai desrespeitar nenhuma autoridade, entende? Eu quero fazer na praia. Beleza, então busca uma praia que seja mais deserta, à noite, sabe? Procura o bom senso, andar junto com a questão do fetiche, que vai dar certo. Aí, meu filho, vai se joga que vai dar certo. Fetiche, inclusive,
é uma das coisas que eu sempre falo para os casais que eu atendo, que é uma ótima ideia para vocês saírem do convencional, saírem da rotina, que tantos casais, o que eu mais ouço no consultório quando eu atendo casais e até pessoas no individual ai, a gente caiu na rotina. Ai, a gente é sempre a mesma coisa, a gente tem um roteiro pronto, eu não aguento mais, eu tô cansada de rotina, eu quero uma coisa diferente. Gente, tá aí uma ótima oportunidade. Vamos explorar os fetiches. Explorar sobre essas vontades que a gente às vezes nem sabe que tem. Será que você já se deu essa oportunidade de descobrir os fetiches que você gosta? Será que você já parou pra pensar no que você realmente gosta no sexo? Ou será que você apenas vive ali no automático, vive pensando em agradar o outro e aí esquece de pensar naquilo que você realmente gosta? Porque tem isso também, fetiche, pra você saber o teu fetiche, você tem que parar e perceber as coisas que você gosta de fazer. Tem testes online na internet que você pode fazer isso. Inclusive, no meu Instagram, eu vou colocar lá nos meus stories, quem me segue, um link de um teste que eu recomendo pra esse tipo de coisa. Ele é em inglês originalmente, mas ele também já tá feito em português, já foi traduzido. Que é um teste muito bacana. Tem outros sites, imensos sites aí, que você pode buscar testes sobre fetiches pra você realizar. Tem um exercício que eu passo, eu já falei dele aqui, mas eu vou falar de novo, pra casais, que eu acho ele sensacional pra descobrimento de fetiches. Vocês dois tem a missão de escolha um site X de sex shop. Qualquer site de sex shop, desde que ele tenha bastante opção, não seja aquele site com 20 produtos, tá? Tem site aí com mais de 3, 4, 5 mil produtos, 10 mil produtos de sex shop, que sejam desses, sabe? Bem grande assim. Vocês dois vão entrar em lugares separados nesse site. E aí, o que vocês vão fazer? Cada um escolhe 5 objetos. Não precisa ser muito. Vamos pensar em 5 para começar devagar. Porque se a gente começar com 20, aí talvez fique um pouco perdida a situação ali e vocês não vão conseguir utilizar nada, né? Vamos devagar, vamos com o passinho de formiguinha. Cada um escolhe 5. Você escolhe 5, a sua parceria escolhe 5. Em lugares diferentes, separados. 5 o quê? 5 objetos, né? Porque o site de sex shop é isso. Vocês podem definir, por exemplo, para ficar um pouco mais fácil, uma categoria. 5 trajes, ou 5 objetos de masturbação, ou 5 brinquedos, assim, no geral, que não inclua penetração, por exemplo. Vocês podem colocar essas categorias, mas para quem nunca fez esse exercício, eu prefiro começar de modo geral. 5 coisas de modo geral, para você ter uma ideia do que tem no site, porque quem nunca fez isso, ou quem já fez isso, mas pelo mais ali 2 ou 3 vezes, talvez não tenha ideia do que possa ter ali dentro. Então, ver de modo geral, talvez amplie as suas opções e aí depois você cria um filtro, né? Então, vamos lá. Cada um escolhe ali 5 opções dentro do site e salva essas 5 opções, tira foto, print ou salva o link, enfim. Escolheram isso, vocês dois vão sentar juntos e vocês vão ver o que vocês escolheram. Olha, nunca vi acontecer na clínica das pessoas escolherem 5 coisas iguais. Isso nunca aconteceu. E eu acho isso muito difícil. Se vocês pegarem um site com muitas opções, isso não vai acontecer. Vocês não vão pegar coisas iguais. Então, só daí já vão surgir, pelo menos, sei lá, no mínimo umas 8 opções de coisas diferentes para vocês testarem. É claro que você olhou ali os itens que a sua parceria escolheu e você falou assim, cara, isso aqui que você pegou, isso aqui não dá para mim não, hein? Vai que a parceria escolheu um clipe de mamilo. Para quem não sabe, é realmente isso que é o nome. É um clipezinho que você clipa o mamilo e ele fica fazendo essa pressão no mamilo, por exemplo. É para você sentir dor. E aí você olha e fala aquilo ali, isso aqui para mim não dá. Talvez para colocar em você, mas para mim talvez não dê. Enfim, aí vocês vão conversar. É uma ótima opção para começar o diálogo sobre sexo que precisa ter no relacionamento. Então, se vocês não têm o costume de conversar, tá aí uma ótima coisa para vocês começarem falando sobre essas opções de coisas que vocês pesquisaram juntos. Fica essa ideia para vocês. E aí vocês sentaram e vão ver objeto por objeto. É assim mesmo, tá? Objeto por objeto de forma tranquila, sem pressa. Isso aqui, o que você colocou no teu primeiro lugar? Ah, isso aqui é legal, isso aqui é interessante. Vamos comprar já? Não, vamos esperar um pouquinho. Ou, coloquei na lista aqui corda, mas a gente pode usar o que a gente tem em casa. Coloquei aqui uma venda, mas a gente pode usar um lenço que a gente tem em casa, alguma coisa assim, né? Porque a gente pode pensar que assim,
pode parecer uma coisa elitista, porque eu sei que as coisas de sex shop são caras, tá? Mas não precisa ser nada exacerbador, um vibrador de R$ 1.300. Pode ser o lenço que você tem em casa, pode ser uma corda que você tem em casa, pode ser uma lingerie que você já tem em casa, né? Enfim, tem que usar também da criatividade, né? Você pode pegar o teu fetiche e adaptar com as coisas que você tem, para que você não precise gastar muito, porque a gente entende na situação que tá, né, gente? Uma carne moída, o preço de uma carne moída não tá dando pra comprar uma outra coisa no sex shop, não. A gente prefere comprar uma carne moída, pagar uma conta de luz, do que comprar um vibrador. Eu entendo, a atual situação não tá fácil pra ninguém, então vamos ser realistas aqui, né? Mas pelo amor de Deus, subiu aqui um alerta na minha cabeça para alertar vocês de que não vão me colocar objetos que não sejam feitos para esse fim dentro dos seus orifícios. Gente, cenoura é feita para comer, apenas pela boca. Nada de enfiar cenoura em outros lugares. Abobrinha, cenoura, pepino. Gente, isso aí é feito para comer, para fazer salada, para nada mais, tá? Se vocês observarem, vamos pegar esses exemplos bem concretos. Se vocês observarem os produtos de sex shop, tanto para penetração vaginal quanto anal, todos eles têm uma base mais alongada, né? Eles têm o formato ali, pode ser no formato mais reto, com ondinhas, enfim, whatever. Mas todos eles têm uma base alongada, que é para o objeto não se perder dentro, né? Então ele não vai entrar com tudo e se perder lá dentro. Ele tem essa base alongada para facilitar que você não perca esse brinquedo. Por quê? O canal vaginal, ele existe um final, e tem um final, ele tem o colo do útero ali para evitar que as coisas se percam lá dentro. Inclusive, quem tem medo de usar copo coletor ou, enfim, qualquer outra coisa que introduza ali, não vai se perder porque tem o colo do útero como final do canal vaginal. Mas quando a gente fala sobre penetração anal, a gente tá falando sobre um canal que vai longe, né? E as coisas se perdem ali. Quantas vezes a gente já não viu manchetes sensacionalistas de matérias falando: homem coloca peixe no ânus, fulana coloca lâmpada e se perde, brinquedos, não sei o que, não sei o que. Então, gente, não brinquem com isso. Só usem para esse fim, para penetração vaginal e anal, coisas que foram feitas para esse fim. No máximo ali o teu dedo. Dedo, boca, língua, nada que vá se perder ali no meio, porque isso acontece. Isso é perigoso e isso é real, gente. Não façam isso. Fica o alerta aqui, pelo amor de Deus. Se essa live aqui servir, se esse programa aqui for alguma coisa pra você, que seja esse alerta. Se você faz isso, pare hoje. Não faça mais isso, tá bom? Então ficamos aí com esse aviso, tá? Então, sobre entramos nisso daí, falando sobre criatividade, tá? Então, a criatividade tem esse limite do seguro e inseguro, ok? Acho que tá na hora da gente começar a falar sobre os 5 fetiches mais buscados, né? Acho que a gente pode começar por aí. Vamos lá, então. Vamos começar falando pelos 5 fetiches procurados no Google de forma geral, e depois a gente fala sobre Floripa, que aí você que tá ouvindo a gente aqui, talvez seja de Floripa, talvez se identifique mais fácil, tá? Já vou soltar um spoiler aqui para dizer que eles não se diferem muito, mas vamos lá então. Em primeiro lugar, no geral em 2020, segundo o site Metrópolis, o mais buscado no Google foi BDSM. Foi esse fetiche que é do BDSM. Que aí, meus queridos, eu já entra num assunto. Olha só, me empolgo, gente. Não dá pra falar. Eu não posso pegar 5, eu tenho que pegar 2. Porque eu faço 5, eu já falei 20 minutos quase aqui e eu tô no primeiro ainda. Vamos lá, mas vamos focar aqui. Porque a intenção aqui é falar de modo geral de cada um, tá, gente? Eu vou voltar a falar, por exemplo, de BDSM e dar um programa inteiro só sobre isso. Então, sobre os outros aqui, cada um aqui dá um programa inteiro sobre isso. Então, eu vou falar hoje de forma bem pincelada, para deixar em vocês esse gostinho de quero mais também, para vocês deixarem esse ar de, nossa, quero saber mais sobre isso, porém sou casta e moça comportada, então eu só quero ouvir o pincel. Não, vai acontecer, vai vir, tá, gente? Vai vir, aguardem. Aguardem os próximos capítulos. Hoje é só para dar um gostinho, tá? Vamos lá. Primeiro lugar, então, BDSM.
O que seria BDSM? Gente, desculpa. Primeiro lugar no sentido de que são os 5 mais buscados, mas que não é talvez o mais buscado, entende? São os 5 mais buscados, mas ele não tinha ranking do mais buscado ou menos buscado desses 5, tá? Então, entenda esses 5 como o primeiro lugar, tá? BDSM, essa é uma sigla, BDSM, que significa bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Tá. Bruna, pelo amor de Deus, eu nunca vi essas coisas na minha vida. Me explica, me ilumina, me agracia com a sabedoria do que será essas coisas. Então, assim, vamos lá. Pincelando sobre isso. Bondage nada mais de modo simplificado, amarração. Bondage quer dizer, se eu não me engano, quer dizer nó, amarração, enfim. Sabe, você já viu aquelas fotos? Joga isso no Google, bondage, pra você ver o que aparece. Pessoas amarradas, com as mãos pra trás, os pés, os braços. Acontece que as pessoas se amarram, às vezes até ficar com o membro roxo pra cortar a circulação. Tem muita gente que gosta muito disso. Então, bondage são isso, é brincar com cordas e nós, amarrações. Disciplina é aquela questão que já vou linkar aqui com dominação e submissão, né? Que é você ter essa questão de ser dominado e dominante. Dentro do BDSM você pode fazer os dois ou você pode fazer só um papel. São papéis dentro do BDSM que falam sobre isso, e a disciplina é sobre você obedecer e aplicar também. Então, né? Tem toda essa questão de ser dominado e dominador. Então, né? Enfim, fala disso. E sadismo e masoquismo, que é infligir ou sentir, né, ser afligido, eu acho que existe essa palavra, dor, né? Então, sadismo e masoquismo, que eu acho que é o mais comum, talvez, que a gente mais ouve falar, que talvez a gente mais conheça, né, pelo menos essas palavras, que é essa questão de sentir dor. Então, de apanhar, de enforcar, enfim, nesse sentido, né? Esse próprio clipar os mamilos, tudo isso entra no sadismo e masoquismo, que é dentro do BDSM. E esse BDSM é um assunto para um programa inteiro, porque tem tanta coisa. Mas tem tanta coisa para falar sobre BDSM, que vocês não imaginam o mar de coisas que tem. Mas enfim, fica aí, o BDSM é um dos 5 mais pesquisados dentro dos fetiches aqui. Dos 5, eu vou deixar o penúltimo lugar, aquilo que eu acho mais curioso, que é um que tornou-se tendência nos últimos anos, que ele não era famoso e tornou-se famoso, e talvez seja o mais interessante, talvez seja assim, o que a gente talvez o que a gente menos ouve falar, mas que muito acontece, tá, gente? Fica comigo até o final, prometo pra você que vai valer a pena. Vamos lá. Vamos falar sobre o segundo aqui, então. O segundo, nós temos aqui fantasias. Fantasias é o quê, Bruna? Fantasias é exatamente isso que você tá pensando, tá? Bombeiro, policial, empregada, enfermeira, enfim, fantasias no geral, tá? A estudante, professor, essas fantasias ainda são top 5 da parada, desde sei lá quando, porque se a gente for recordar a revista dos anos 80, já falavam sobre isso. E aqui cabe um adendo, né? Não vou entrar muito nesse assunto também, porque senão a gente vai longe, sobre questões de gênero. A gente precisa fazer um recorte de gênero aqui também, porque faz muito pouco tempo que se você jogasse no Google bombeiro, apareceu o homem bombeiro servindo, né, enfim, trabalhando na profissão de bombeiro. Se você jogasse bombeirá, a única coisa que apareciam eram mulheres com a fantasia de bombeira. Extremamente objetificado era isso. Se você jogava professor, aparecia um homem dando aula. Se você jogava professora, mulheres com fantasias de professora. Médico, se você colocasse enfermeiro era um homem trabalhando na enfermagem. Se você colocasse enfermeira, era uma mulher, um termômetro enorme, roupinha minúscula, vestida para isso, para esse tipo de fantasia. Então, esse recorte de gênero, a gente ainda precisa falar sobre isso também, porque existia muito isso, né? Era um fetiche exclusivamente, digamos assim, de homens com mulheres. E isso era um problema grave, eu acho, porque realmente era uma questão de objetificação. E, inclusive, as mulheres que trabalhavam nessas áreas também, né? Enfim, enfrentavam várias questões de assédio e dessas brincadeirinhas indesejadas. Tô falando entre aspas aqui pra quem não tá vendo na câmera, né? Enfim.
Então, assim, é importante a gente colocar isso. Mas são coisas saudáveis que dá pra você usar com o seu marido. Por exemplo, eu já atendi um casal na clínica que eles gostavam de brincar. Era praticamente uma fantasia, porque não envolvia roupa. Quando a gente fala fantasia, a gente lembra de carnaval e lembra de roupa, vestimenta. Não necessariamente precisa ser isso. Fantasia pode ser uma história que vocês inventem. Por exemplo, esse casal que uma vez eu atendi. Era um casal que eles gostavam de sair os dois juntos pra algum bar, né, um restaurante, enfim. E os dois flertavam com outras pessoas. É uma cena muito parecida com a cena que aconteceu naquele seriado que foi muito famoso esses tempos atrás na Netflix, que foi Sex Life. Tem uma cena no filme que é exatamente essa realidade desse casal que eu atendi. Eu não me lembro se foi antes ou depois da série, mas pode ter sido antes. Os dois iam numa festa, numa balada, uma coisa, os dois flertavam com outras pessoas, até chegavam a ficar com outras pessoas. Mas assim, eles ficavam com outras pessoas, flertavam com outras pessoas, mas eles iam pra casa juntos e sabiam que um era do outro. E chegavam em casa, assim, extremamente excitados, extremamente, assim, não só excitados em relação ao sexo, mas excitados, assim, animados e, nossa, sabe, assim, com aquele prazer estourando e sabiam que um era do outro. Essa era a fantasia que eles viviam, que mais agradava pra eles. É uma fantasia, não exige roupa, não existe, não precisa daquela coisa de você ficar ali, transformar, né, você na roupa, num personagem. Mas era uma fantasia em que eles viviam ali, enquanto eles flertavam com outras pessoas, eles se viam, eles estavam se olhando, eles, né, brincavam com isso. Chegavam em casa, eles sabiam que eles eram um do outro apenas. E essa era a fantasia que mais excitava os dois. Então, esse era um fetiche dos dois que super funcionava muito bem, né? Então, fica aí um exemplo de fantasia que pode servir pra você também, que tá me ouvindo. Né? Inclusive, esse não foi o único casal que eu atendi nessas circunstâncias. Várias pessoas eu conheço que fazem ou fizeram isso e dá muito certo. E talvez seja um jeito, né, interessante de vocês vivenciarem essa fantasia. Vamos para o próximo, então. O próximo linka um pouquinho com a fantasia, porque o próximo seria a pesquisa indicou látex e couro como uma busca relacionada com fetiche. Então, o que seria látex e couro? Látex e couro seria aquela coisa bem que a gente também já imagina, aquelas roupas de couro, aquelas roupas com que você coloca o cinto, que você tem bolinha pra morder, que você pode colocar máscara, sabe? Aquelas coisas bem assim de tiazinha, né? Meu Deus, eu revelei minha idade agora. Mas quem assistia Domingo Legal com a tiazinha, sabe? Então, é esse tipo de coisa. Que não seria, eu não acredito, pra mim, assim, de forma pessoal, nem caracteriza pra mim como um fetiche em si, é mais como um gosto, né? É como se é como uma lingerie. Mas esse é minha forma de encarar. Pra você que tá me ouvindo, pode ser uma fantasia. Por isso que eu acho que fantasia é uma coisa muito subjetiva, sabe? Pra mim pode ser fantasia, o pé, por exemplo. Eu gosto muito de pé, mas pra você não é, pra você é nada, ou pra você é tão comum que nem chega a ser fantasia, não chega a ser um fetiche. Por isso que eu acho um pouco muito subjetivo. É importante a gente entender o contexto, é importante a gente entender em que circunstâncias que isso vai acontecer, quando que isso ocorre, qual que é o teu desejo por trás disso, pra gente investigar tudo certinho, se caso possa ser um problema pra você, né? Mas enfim, látex e couro tava ali entre os 5 mais pesquisados, por ser um fetiche interessante, porque látex e couro realmente, né, é toda uma vestimenta, você pode se vestir inteiro disso. E inclusive, pode estar associado também com o fetiche de você descaracterizar a pessoa, porque existem máscaras que tampam o rosto inteiro da pessoa de látex e de couro ou outros materiais similares, né? Então pode ter a ver com essa questão de você perder a identidade ou de você tirar a identidade do outro com esse tipo de vestimenta. Então, entende que de cada um desses aqui vão vindo vários caminhos, várias possibilidades? Então, o látex e couro eu entendo como fetiche nesse caminho, sabe? De você vestir o outro ou se vestir a propósito de você se colocar num papel ali, sabe? Então, eu entendo mais ou menos nesse sentido, tá? Vamos lá. Dentro desses dois aí, a gente também pode linkar. Mas, enfim, acho que não necessariamente linkamos, mas um outro, que seria o quarto lugar aqui, nós falamos lá, vamos repetir, nós falamos de BDSM, nós falamos de fantasias,
Nós falamos de látex e couro. E agora nós vamos para o nosso quarto item de pesquisa de fetiche mais comum no Google em 2020, de modo geral, que seria swing. Swing, uma palavra em inglês. Peraí que eu vou até beber um copinho d'água agora aqui, peraí. Swing é uma palavra em inglês que significa troca. Troca, ou como é que eu posso traduzir de modo mais literal? Acho que, assim, seria mais ou menos isso, troca, porque eu acho que cabe bem assim com o que significa isso pra gente. Swing, de modo geral, significa você troca de casal. Traduzindo bem pro português, assim, fetiche abrasileirado, é a troca de casal, tá? E assim, outra coisa com a qual linka lá com o que eu falei lá no começo, daquele questão do bom senso, sabe? Hoje em dia existem N lugares e casas que você pode procurar exatamente para esse fim. Que você pode fazer a troca de casal, ou que você pode apenas fazer o exibicionismo, você e a tua parceria transarem na frente de outras pessoas. O swing em si, tem as próprias regras dele ali, tá? Você pode, hoje em dia, eu vejo quanto mais tempo passa, quanto mais eu atendo na clínica, mais eu encontro diferentes modos de vivenciar dos casais, diferentes tipos de relacionamento que funcionam. Para cada casal funciona um tipo de relacionamento. Tem casais que têm os seus combinados que vão funcionar muito bem, que pro casal do lado não vai funcionar e não vai se aplicar. Swing é um bom exemplo pra gente falar sobre isso. Porque assim, vamos pegar um casal X e Y como exemplo. O casal X, o swing, funciona da seguinte maneira. Os dois transam com outros dois casais. E isso funciona muito bem para os dois. Os 4 interagem, os 4 participam, os 4 fazem de tudo. E os 4, em concordância, começam e terminam a situação. O casal Y, apenas as mulheres interagem, os homens observam. Os homens não interagem entre si. Os homens interagem com com as duas mulheres, mas eles não interagem entre si. Ou ao contrário, os homens interagem e as mulheres não podem interagir com os dois. Entende? Cada um vai ter o seu jeito de vivenciar esse fetiche. E aí a gente abre um monte de possibilidades, um leque de possibilidades enorme, porque cada casal vai encontrar o seu jeito de funcionar. Isso é bom, isso é ruim. É bom porque exatamente abre muitas oportunidades de você tentar coisas diferentes e vocês encontrarem aquilo que mais faz sentido para vocês. Então abre muitas opções. E isso pode ser ruim, porque daí exatamente por isso tem tanta opção que a gente acaba se perdendo e a gente acaba não escolhendo nada. Deixando de vivenciar aquilo porque a gente não sabe o que quer. E isso é um pouco perigoso, né? Porque daí você vai deixar de fazer alguma coisa que você queira muito porque você não conhece direito por onde você tá pisando. Então, assim, encontrem um jeito de funcionar. Se vocês dois têm esse desejo, encontrem um jeito de funcionar, de fazer acontecer, de fazer funcionar para os dois no sentido que os dois saiam satisfeitos daquela situação. Então, o swing, hoje em dia, tem N casas que oferecem esse tipo de serviço para que você chegue lá e busque apenas. Você pode entrar em vários sites de relacionamento e dizer que você procura por isso. Você vai ter também pessoas procurando pela mesma coisa que você e você vai encontrar pessoas querendo a mesma coisa e vai ser facilitado ali também. Então, assim, as opções são inúmeras. Mas não vai chegar no meio do shopping, na praça de alimentação e começar a fazer sexo e achar que você vai dar ótimo e que vai aparecer um outro casal ali no meio para fazer junto com vocês. Não vai dar certo, tá, gente? Não vai dar certo. Não tentem isso em casa. Então, assim, toma cuidado, pensem no bom senso e pensem que tem opções, tem como, sabe? Hoje tem como você explorar seus fetiches, tem como você pensar e realizar aquilo que você gostaria. Então, se joga, só tenta e só vai, tá? Vamos lá. Acho que tá na hora da gente revelar, então, o último dos 5 mais pesquisados, que eu considero o mais diferentão, porque não aparecia tanto assim antigamente. E quando eu falo sobre ele, as pessoas geralmente regalam o olho e ficam assim querendo saber: nossa, mas será? Mas que estranho. Você de casa já falou, já deve ter parado pra pensar. Será que você já pensou sobre isso? Nós estamos falando aqui dele, do ilustre cuckold. Chiquérrima essa palavra, né? Nojo. Um nojo essa palavra, que quer dizer nada mais, nada menos, se a gente for abrasileirar essa palavra, como corno. Olha que coisa mais linda. Ai, gente, gourmetizar a palavra corno.
Que coisa mais incrível. O que seria cuckold? Cuckold é uma vertente, é um fetiche que tem ganho muito espaço ultimamente. Tem sido muito explorado ultimamente. E, sinceramente falando, eu acho incrível. Porque é uma coisa tão diferente que eu acho que tanta gente queria experimentar isso há tanto tempo. E que bom que isso se tornou agora modinha, entre aspas. Porque eu acho que tá dando oportunidade da galera experimentar. Por quê? Quando a gente fala corno, a palavra em português abrasileirado, a gente pega de uma forma completamente pejorativa. Porque realmente é muito ruim quando você é corno, né? Quando alguém te trai. Isso é péssimo, péssimo. Mas e quando você quer que isso aconteça? E quando você tem esse desejo em você? É isso que se trata o cuckold. É o desejo de ser corno. Mas essa forma brasileirada tá errada ainda. Porque se a gente for pensar na palavra, no que significa a palavra corno pra gente, é ser traído sem que você saiba, óbvio. Nesse caso, o traído, entre aspas, gostaria de ser traído. Então, o que acontece? Também a gente abre opções e leques para realizar essa fantasia. Mas, no geral, o que acontece? Vamos pegar um exemplo de um casal hétero, homem e mulher, em que o homem gostaria de ser corno, né? Vamos usar essa palavra horrível ainda, mas vamos falar sobre ela. Vamos usar ela mesmo. E aí ele chega, e aí eles entram num acordo, ele e a mulher, de que ela vai ficar com outro cara. E ele vai observar, ou ele só vai saber que ela fez isso e depois ela conta pra ele, ou não. Ou ele vai participar junto, ou ele só vai... Enfim, tem N formas de vivenciar esse tipo de situação, tá? E que nem eu falei, ele pode levar ela até um bar e aí ela flerta com o cara, ela sai com o cara e ele só observa de longe aquela fantasia, porque daí linka com a fantasia. Ele pode estar sentado no quarto e vendo os dois ali realizando ato sexual, enfim, né, transando. Ele pode participar ou não. Então, tem N formas de se vivenciar essa situação também. Mas, resumindo, é isso. É essa vontade de ser traído, porém com consentimento. E aí linka de novo com o que eu falei lá atrás sobre consentimento. Se a sua fantasia sexual, ela vai envolver, se o teu fetiche, ela vai envolver outra pessoa, essa outra pessoa precisa estar ciente do que tá acontecendo. Não vai querer fazer tudo sozinho se você está num relacionamento e sair fazendo fetiche por aí com outras pessoas, sendo que a pessoa com que você tá, a sua parceria, não sabe. Porque não tem nem como a gente explicar aqui, nem tem nem por que a gente explicar porque isso é errado. Então, assim, que seja uma coisa mútua. Se você está num relacionamento, tem que ser algo mútuo, tem que ser algo bom pros dois, esse fetiche. Se você está sozinho, vá lá e experimenta tudo isso. Que nem eu falei, tem casas por aí, aplicativos, sites, opções não faltam para você explorar todos os seus fetiches por aí, tá? Lembrando do bom senso, lembrando da segurança, lembrando do que é legal e ilegal no Brasil, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não tô insistindo aqui, não tô falando nada sobre coisas ilegais aqui, tá? Como é que eu posso dizer? Reforçando comportamentos ilegais aqui, ao contrário, tá? Enfim. A questão que você precisa explorar. Vou te lançar um desafio, que eu acho que você já entendeu, quem ouve meu programa aqui, que todo final do programa, mais ou menos assim, eu lanço um negocinho assim, meio que na brincadeira, mas eu tô falando sério, viu? Manda agora, tá ouvindo esse programa agora aqui comigo? Pega o celular agora, teu marido ou esposa ou namorado, namorada, enfim, tua parceria tá em algum lugar, né? Seja do teu lado. Pega o celular e manda no WhatsApp. Vem cá, que fantasia que a gente podia realizar junto? Se falar alguma coisa, fala, a Bruna que mandou. E manda lá, a Bruna que mandou. Ou, eu gosto desse tipo de coisa. Manda no grupo da família. Mentira, esse daí que é muito pesado pra mandar no grupo da família, né? Mas manda no grupo das amigas, então. Vem cá, eu tava ouvindo um programa aqui da Bruna, lá na Rádio Mulheres Demais, sobre fetiche. E eu parei pra pensar que eu adoraria experimentar um swing. Ou eu tenho uma fantasia que é fazer tal coisa. Ou eu vou comprar uma roupa de couro pra mim. O que vocês acham? O que vocês fariam? E coloca lá, pode colocar hashtag a Bruna que mandou. Pode colocar a culpa em mim. Pode falar que a culpa é minha. Me manda print pra provar depois. Olha que eu espero esses prints, hein? Meu DM lá no Instagram tá aberto pra esses prints. Manda lá o print pra mim. A Bruna que mandou. E manda o print pra mim. Olha lá, hein? Eu quero ser motivo da desordem social no grupo do WhatsApp. Eu me responsabilizo, tá? Manda pra tua parceria. Pergunta, olha, seria muito bom se a gente realizasse tal fetiche junto. Sempre quis fazer tal fetiche. Se você não tem ideia dos fetiches que existem milhões por aí, joga no Google os fetiches que existem pra que dá uma lidinha. Vê se você não acha algum lá que talvez se encaixe com o que você gosta.
E joga pra parceria. E aí, que tal a gente realizar tal fetiche junto? Eu duvido que não vai começar uma discussão legal ali, uma discussão no sentido de diálogo, tá, gente? Não briga. Que não vai rolar um diálogo legal, que não vai abrir caminhos pra novas possibilidades ali pra vocês. Então, assim, manda hashtag a Bruna que mandou. Manda lá. Eu duvido que não vai sair uma boa discussão disso daí, um bom caldo, um negocinho, entendeu? Eu duvido que você não vai sair ganhando dessa, menina. Você vai sair ganhando dessa e você vai voltar pra me agradecer. Eu tô sentindo. Eu sinto isso no meu coração. Você vai voltar pra me agradecer. Mulherada, e aí? Combinado? Combinado. Bem, nosso programa chegou ao fim. Quero agradecer a você que está aqui com a gente mais uma vez, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, você que está acompanhando nas redes sociais. Muito obrigada pelo carinho, vocês não têm noção do que é pra gente. Cada pessoa assistindo, cada mulher envolvida, cada pessoa que é tocada por essas coisas que a gente faz aqui, a gente faz tudo aqui com maior carinho, com maior atenção, com maior desejo, com maior vontade, com maior tesão. A gente faz isso aqui com tesão pra vocês. Então, assim, que vocês recebam aí toda essa energia boa que a gente faz aqui, que vocês recebam aí todo o amor e carinho que a gente passa em cada programa aqui. Obrigada de novo por nos acompanhar, obrigada de novo por acreditar na gente. Me segue nas redes sociais, @PsiBruVargas, segue a rede, também segue a Rádio Mulheres Demais lá, @Rádio Mulheres Demais, segue a Ero Alves também, que você consiga achar na gente aqui um abraço, um acolhimento, me manda DM, manda mensagem, manda print, a gente gosta dessa bagunça, entendeu? A gente gosta disso, a gente tá aqui pra vocês, tá? Então, muito obrigada. Semana que vem a gente se vê de novo. E isso aí. Ótima semana pra vocês. Explorem seus fetiches, gente. Se joguem. Se permitam. Beijo.